Essa noite. Que bom que você separou um tempo agora para, junto com a sua família, ouvir a voz de Deus, aprender mais da sua vontade. Nós estamos a cada domingo falando sobre um tema muito importante, remédios para a alma, remédios para a nossa vida. E a cada noite nós vamos tratar, aos domingos, um problema, uma dificuldade e achar então um remédio para então sermos sarados. E nessa noite nós vamos ter como base para o nosso remédio o Salmo capítulo 23. Eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 23. É um salmo bem conhecido, não é? Um salmo que, quem sabe, com certeza, você quando era pequeno já ouviu muito sobre esse salmo, já leu, ou em algum momento já foi necessário gravar ou memorizar esse salmo. Eu lembro que quando eu era menor, nos cultos que nós fazíamos em família, a cada final de tarde de sexta-feira, para receber o sábado, nós éramos então desafiados pelos nossos pais, eu e meu irmão, a falar um texto bíblico. E sempre eu e meu irmão, a gente tentava falar primeiro esse Salmo 23, o verso 1, onde diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque era um verso que a gente gosta e que a gente tem guardado em nosso coração. Então hoje, o nosso medo, a nossa dificuldade é insegurança sobre o futuro. E o Salmo 23 vai trazer para nós a solução. Vamos ler juntos, então? Diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Esse salmo que nós acabamos de ler é o salmo mais famoso e, quem sabe, o mais querido de toda a Bíblia. Quem não tem pelo menos a primeira parte desse salmo então decorado? E ele foi escrito no ano 1000 a.C. pelo poeta Davi, num momento muito difícil da sua vida. O seu próprio filho fomentava então uma rebelião e tentava então tirar a sua própria vida. Davi teve que fugir de Jerusalém e ficar um tempo escondendo do seu próprio filho. Olha que situação, não é? E no Salmo 23, esse salmo que nós acabamos de ler, ele nos dá um retrato perfeito da fotografia autêntica de Deus. Ali nós vamos ver, nós enxergamos quão nós somos amados pelo nosso Deus. E a certeza que nós temos é que quanto mais nós conhecemos ao nosso Deus, mais nós acabamos confiando nele. Quanto mais conhecemos a Deus, mais confiamos nele. Agora a pergunta é: para quem esse salmo aqui foi escrito? Qual era o público-alvo de Davi ao escrever esse salmo? Justamente para aqueles que estão com um sentimento de incerteza quanto ao futuro, para os ansiosos, para os angustiados. Nós sabemos que a ansiedade é o mal do nosso século, não é? A ansiedade, ela desperta então vários outros sentimentos e pode então levar muitas pessoas à depressão. Talvez esteja falando para alguém nessa noite que tem que todo dia lidar e ter a ansiedade como algo real em sua vida. Eu sei bem o que é isso. Algum tempo atrás, no ano de 2018, eu tive um momento muito difícil na minha vida e eu então fui diagnosticado com transtorno de ansiedade. Então, a qualquer momento, essas coisas elas podem se tornar realidade de nossas vidas. E todos nós, independente da nossa faixa etária, independente do nossa forma de viver, independente da nossa profissão, nós temos uma ansiedade de estimação. Quem sabe a sua seja as suas finanças, o seu trabalho, os seus relacionamentos pessoais, o seu casamento, os seus filhos, a sua saúde física e etc. Vários são as nossas ansiedades de estimação. Agora, eu li recentemente numa pesquisa que
relatava um pouco sobre a ansiedade no ser humano e como ela se torna realidade em nossas vidas. E eu percebi que a maioria da ansiedade das pessoas estão baseada em, olha que interessante esses dados, 40% da nossa ansiedade está baseado em fatos que jamais acontecerão. Ou seja, 40% das vezes em que nós ficamos ansiosos, nós estamos preocupados com algo que nem vai acontecer. O que mais? 30% dos acontecimentos que nos levam à ansiedade é por causa de passados que não podem ser mudados. Nós estamos preocupados com o passado, com algo que já aconteceu e que nós não temos nenhum poder de mudar. Olha que coisa, não é? Agora, 12% das pessoas que são ansiosas ou em algum momento têm que lutar contra a ansiedade são pessoas que sofrem críticas injustas e críticas falsas de outras pessoas. Que interessante, não é? Ou seja, em algum momento nós talvez venhamos a ficar ansiosos ou temos que lutar com a ansiedade por causa de alguma injustiça, por causa de alguma difamação ou por causa de alguma mentira que alguém inventou a nosso respeito, tá? E 10% das pessoas que são ansiosas ou lutam contra a ansiedade é baseado em preocupação com a saúde que somente piora a ansiedade. Ou seja, quem sabe nesse momento que nós estamos vivendo, nessa realidade de coronavírus e tanta outra coisa, de pandemia, algumas pessoas estão piorando a sua saúde ou estão levando a ficar ansiosas por causa da preocupação desse momento tão incerto que nós estamos vivendo. E olha, 8% dos problemas reais que devem ser enfrentados. Então, muitas vezes, ficamos ansiosos por coisas que estão fora do nosso controle. E raramente nós ficamos ansiosos por coisas que estão em nosso controle. Agora, quando nós falamos sobre o futuro, sobre a preocupação, sobre a incerteza, eu quero mostrar para você que se preocupar ou então ficar ansioso não vai trazer nenhum benefício. Por quê? Existem 3 males que a ansiedade nos traz. Primeiro, a ansiedade ela é completamente improdutiva. Porque ao ficar ansioso, eu não consigo produzir ou trazer nenhum benefício para a minha vida. Ficar ansioso não resolve problema algum. Eu ainda não conheci alguém que, através da ansiedade, foi capaz de resolver uma dificuldade na sua vida. Você conhece alguém? Pelo contrário, a ansiedade nos leva a ficar pior. Estar ansioso, estar preocupado com algo que não está no nosso controle, é correr sem sair do lugar. É acelerar o carro ou a moto com câmbio em ponto morto, ou acelerar o carro com freio de mão puxado, só faz barulho e a gente não sai do lugar, não vamos a lugar nenhum. A ansiedade, a preocupação, ela não altera o nosso passado, ela não controla o nosso futuro, ela serve apenas para tornar o nosso presente miserável. A ansiedade não muda o passado, não controla o futuro, ela serve só apenas para trazer sofrimento no nosso presente. O outro mal que nos preocupar e ficar ansiosos nos traz é que a ansiedade ela é completamente irracional. Ela vai ampliar os nossos problemas, ela amplifica os seus problemas, tornando pequenas colinas em montanhas, tornando coisas pequenas em coisas gigantes. A ansiedade torna pequenos problemas em coisas gigantescas. Mas também a ansiedade ela é prejudicial. Sabe, o nosso organismo não foi feito para ficar ansioso. É contrário da nossa natureza. Quando a gente fica ansioso, quando você fica ansioso, você contrai úlceras, você pode ficar com dor nas costas, dor de cabeça, insônia. Quantas noites nós não já perdemos por causa de uma preocupação de algo que estava por vir, ou por causa do passado, e de coisas que estão fora do nosso controle? Não fomos criados para cultivar esse sentimento. Sabia que a única criatura de Deus, a única coisa que foi criada por Deus, que sente ansiedade, é o ser humano? É a única parte da criação de Deus que sofre de ansiedade.
Não fomos criados para ficar ansiosos. Não faz parte da natureza de Deus. A ansiedade nos torna infelizes e também doentios. Essa palavra ansiedade, na sua raiz, ela significa ou dá uma ideia de estrangular ou sufocar. E é isso que a ansiedade faz. Ela sufoca, ela estrangula, ela sufoca a nossa vida. E isso não é algo natural. Agora, a preocupação, esse sentimento de incerteza que leva à ansiedade, não é algo que nós nascemos sabendo fazer. Ou seja, ninguém nasce ansioso. É algo que nós aprendemos. Justamente pelo fato de não saber do futuro ou não conseguir mudar o passado, e nós temos então uma opção: o que é que eu vou fazer agora? E a gente muitas vezes acaba tendendo para o desespero e abraçando a ansiedade. A boa notícia é que, se a ansiedade pode ser aprendida, ela também pode ser desaprendida. Agora, qual é então o remédio para isso? Vamos ver juntos? Volte os seus olhos para o Salmo 23, o versículo 1. Olha o versículo 1 mais uma vez. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu, Ítalo Bruno, você, amigo e amiga que estamos assistindo, nós precisamos aprender que Deus cuida dos seus filhos. Assim como Davi fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nós precisamos, nos momentos de preocupação, nos momentos de angústia, ter esse mesmo sentimento que Davi tinha, que Deus é o meu pastor, que Ele está no controle, que Ele é por mim e nada, absolutamente nada, me faltará. Essa primeira imagem que Davi pinta para nós, a imagem de Deus, é que Deus é um pastor. E você sabe qual é o trabalho de um pastor de ovelhas, de um pastor de rebanho, de um rebanho? Primeiro, o pastor, ele supre as necessidades das suas ovelhas. Ou seja, o pastor, ele provê alimentação, ele provê abrigo, ele supre as necessidades básicas da ovelha. Então, se Davi está dizendo, olha, o Senhor Deus é meu pastor, eu entendo que Deus vai suprir as minhas necessidades, que Ele vai prover a alimentação que eu preciso, que Ele vai prover o abrigo que eu preciso, e Ele vai suprir todas as minhas necessidades básicas. Mas mais adiante, nós entendemos que o pastor também protege, ou seja, ele defende as ovelhas contra inimigos e contra perigos. Se o Senhor é nosso pastor, Ele não apenas supre as nossas necessidades, mas Ele também nos protege contra os ataques e perigos, contra os ataques dos inimigos e contra os perigos que nós venhamos a encontrar na nossa caminhada. Que coisa maravilhosa, não é? Mas também nós entendemos que o pastor, ele guia as suas ovelhas. Ele mostra o caminho para a ovelha quando a ovelha está confusa, sem saber para onde ir. Se o Senhor é o meu pastor, e de fato, se Ele é o meu Senhor em minha vida, eu não vou apenas encontrar nele alguém que supre as minhas necessidades, alguém que me protege, mas alguém que me guia quando eu estou confuso, alguém que me dará sabedoria quando eu precisar tomar uma decisão muito difícil, alguém que vai me mostrar o caminho quando eu estou perdido, alguém que vai me conduzir no caminho certo quando eu não sei para aonde ir. Mas também nós entendemos que o pastor, ele corrige. O pastor, ele mostra para a sua ovelha que quando aparecer qualquer dificuldade ou qualquer problema, ele corrige. Quando essa palavra é atribuída a Deus, todas as funções atingem perfeição absoluta. Ou seja, olhamos para Deus, Ele supre as nossas necessidades, Ele protege, Ele guia, mas Ele também corrige. Esse é o pastor que nós encontramos no Salmo 23. É o nosso Deus. É a palavra Senhor, é a palavra Yahvé, que significa eu sou. Ou seja, o próprio Deus, esse nome pelo qual Deus se relaciona com a raça humana. É o nome que é usado para demonstrar relacionamento com Deus e as suas criaturas e seus filhos.
E você vai encontrar em diversos momentos na Bíblia, Deus dizendo, Yahvé Shalom, ou seja, eu sou o Senhor da paz. Yahvé Jiré, eu sou o Senhor que proverá. Yahvé Shammah, eu sou o Deus que sempre estará por perto. Yahvé é Deus dizendo, eu sou o Senhor, eu estou perto de você, eu tenho compaixão, eu tenho misericórdia, eu não fico irado com facilidade, e o meu amor é imenso por você. O meu amor não pode ser medido, eu cumpro a minha promessa de milhares e milhares de geração, eu perdoo o mal, eu perdoo o pecado. E frequentemente nós encontramos esse nome Yahvé acompanhado de alguma promessa. Yahvé Shalom, ele promete ser a nossa paz. Yahvé Jiré, ele promete que ele sempre vai providenciar com antecedência tudo que nós precisamos para viver bem. Yahvé Shammah é o Deus que sempre está perto. Ele é o nosso pastor. Eu quero convidar você a ler comigo mais um texto que relata isso de uma forma muito clara, no livro de Isaías, capítulo 40. Isaías 40, o versículo 11. Olha que verso maravilhoso, que mostra esse relacionamento do pastor e o seu rebanho. Olha que coisa linda que esse verso mostra para nós. Diz assim, Isaías 40, o verso 11. Como pastor, ele alimentará seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração, conduzirá ternamente as ovelhas com suas crias. Como um pastor que cuida do seu rebanho, que leva os cordeiros em seus braços, o verso está dizendo que Cristo, que o nosso Senhor, ele nos carrega junto ao seu coração, porque nós somos amados por ele. Olha que coisa maravilhosa. Quando precisarmos de uma providência, ele vai nos carregar junto ao seu coração. Quando estivermos perdidos, ele vai nos carregar junto ao seu coração. Quando precisarmos de um guia, ele vai nos carregar junto ao seu coração. Deus está prometendo para você, amigo, eu suprirei, eu vou estar com você. Não é talvez, é uma certeza, eu estou com você. Não é possivelmente, ele está dizendo, eu sou o seu pastor, nada vai te faltar. Deus não faz nenhuma promessa que ele não cumpre. Ele não é como os homens, não é como eu e você, que muitas vezes quebramos as nossas promessas, mas temos a certeza que Deus ele é fiel. Nesse salmo tão bonito, Davi está afirmando uma coisa, olha, eu não sinto falta de nada, porque eu tenho a Deus, e Ele supre todas as minhas necessidades. Qual é a abrangência dessa palavra, todas? O que é que isso nos leva a entender? Apenas necessidades espirituais, emocionais, necessidades materiais ou saúde física, saúde financeira, relacionamentos quebrados? Ele pode abranger tudo isso. Deus pode consertar os relacionamentos que estão quebrantados. Deus pode providenciar saúde para aqueles que estão doentes. Deus é o pão da vida para quem tem fome espiritual. Deus é a água da vida para aquele que tem sede. Se o Senhor é o nosso pastor, como Davi, nós vamos dizer, eu não sinto falta de nada, porque eu tenho ao meu Senhor e Ele é meu. Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Precisa de proteção? Ele é o nosso pastor. Precisa de direção? Ele pode corrigir os problemas das nossas vidas também. Se Cristo é o seu pastor amigo, se Cristo é o seu pastor amiga, ficar ansioso não é apenas improdutivo, como nós vimos no início da nossa mensagem. Ficar ansioso não é apenas irracional ou prejudicial, mas sabe o que é? Ficar ansioso é desnecessário. Para quem tem a Deus como seu pastor, ficar ansioso é algo extremamente desnecessário. Cultivar a ansiedade chega até a ser uma atitude ateísta. Porque se o Senhor é nosso pastor, e a Bíblia deixa claro que nada vai nos faltar, ficar ansioso equivale a dizer que Ele não é capaz de suprir a nossa necessidade.
que Ele não está por dentro do que está acontecendo em nossa vida, que Ele não é capaz de prover, que Ele não é capaz de cuidar, que Ele não é capaz de dar a proteção que nós precisamos. Portanto, aqueles que confiam em Deus, mas muitas vezes tendem para a ansiedade, para o desespero, se torna então uma atitude totalmente ateísta na prática. E sabe, talvez você esteja se perguntando, mas pastor, o que é que eu preciso fazer para Deus então ser o meu pastor? Como que Jesus se torna o meu pastor? Primeira forma, é quando eu entrego toda a minha vida diante de Deus. É quando eu me coloco em suas mãos sem reserva. É quando eu falo para Deus daquilo que me causa ansiedade. É quando eu sinto que eu estou prestes a abraçar a ansiedade, mas ao invés disso eu faço uma oração. Eu digo, Senhor, por favor, olha, mais uma vez eu estou preocupado com o meu passado. Mais uma vez eu estou preocupado com algo que vai acontecer no futuro. Mas talvez se diga, eu não tenho tempo para orar. Mas como é que às vezes a gente não tem tempo para orar, mas nós temos tempo para ficar ansiosos e preocupados? Se ao invés de nos preocupar e ficar ansiosos ou ficar com medo, nós orássemos, todos esses sentimentos iriam dissipar. Todos esses sentimentos negativos não iriam encontrar lugar em nossa vida. Então, portanto, amigo, eu desafio você. A próxima vez que a ansiedade, a preocupação, a incerteza quanto ao seu futuro bater na sua porta, faça uma oração e peça, Senhor, eu não quero mais agir como antigamente. Eu não quero mais agir de uma forma negativa. Eu não quero abraçar o desespero. Eu quero confiar. A ansiedade não muda nada, mas a oração muda. A ansiedade é uma agitação que não produz nenhum sentimento bom em cada um de nós. Mas quando nós oramos, estamos dando permissão para o Deus Todo-Poderoso. A oração nos coloca em contato com Deus que pode mudar todas as coisas. Há uma frase muito bonita do George Miller, que ele diz assim: o nascimento da ansiedade é a morte da fé, e o início de uma fé genuína é a morte da ansiedade. Que frase forte, não é? Eu vou ler mais uma vez para essa frase ficar gravada em seu coração nessa noite. O nascimento da ansiedade é a morte da fé, e o início de uma fé genuína é a morte da ansiedade. Isso nos leva então à segunda forma que Cristo pode ser o nosso pastor. É quando nós entregamos toda a nossa vida diante de Deus. É quando permitirmos que Ele venha agir em nosso favor. É quando permitirmos que Ele venha dominar até sobre os nossos pensamentos mais negativos. E por último, Cristo é meu pastor quando eu decido viver um dia de cada vez. Cristo é o meu pastor quando eu não vivo preocupado com aquilo que virá. Quando eu não vivo preocupado com coisas que não estão no meu controle. E quem sabe nessa noite, você que está nos acompanhando, quem sabe pela primeira vez, ou quem sabe você já tem assistido diversas vezes os nossos cultos aqui na Igreja do Marco. Quem sabe você nesse momento, ao logar e fazer o acesso ao nosso canal, nossa mensagem, o culto nessa noite, estava preocupado com inúmeras coisas que não estão no seu controle. Contas para pagar, o emprego que você precisa achar. Tem coisas, amigos, que nos preocupam, mas sabe que nós não temos a solução. Então por que se preocupar? Por que eu vou acrescentar um fardo sobre meus ombros maior do que ele já é? Por que eu vou me preocupar com coisas que eu não sei a solução? Por que eu vou ficar com medo? Por que eu vou ficar alimentando sentimentos como a incerteza e a ansiedade, sendo que eu tenho um recurso tão simples, tão prático e fácil, através da oração, dando permissão para o Deus Todo-Poderoso, que é o pastor que guia as suas ovelhas, que é o pastor que coloca as suas ovelhas perto do seu coração, que é o pastor que corrige, que é o pastor que supre as necessidades. Por que eu prefiro abraçar o negativismo quando eu tenho a solução? Quando Cristo mostra para mim o que eu preciso fazer. Eu convido você nessa noite a tomar o primeiro passo. Foque, concentre-se em viver um dia de cada vez,
mas viver cada dia na presença de Jesus. Eu convido você a abrir a sua vida a esse Jesus maravilhoso. Eu convido você a confiar nele acima de qualquer coisa. E se você ainda não fez isso, você precisa experimentar Jesus neste momento. Abra o seu coração e peça para Jesus Cristo ser o seu Senhor, ser o seu pastor, ser o seu chefe, o seu comandante e o seu pastor, assim como ele prometeu fazer. Que assim como Davi, nós possamos, em meio a tantas incertezas, tantas coisas que nos preocupam, dizer: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar, porque Ele me guia, porque Ele me ama, porque Ele me corrige e porque Ele providencia tudo que eu preciso. Eu não sei o que você está sentindo no seu coração nessa noite. Eu não sei qual é a sua apreensão, qual é a sua preocupação, o que é que tem levado você a ficar estressado, ansioso. Mas de uma coisa eu tenho certeza, isso eu falo do fundo do meu coração, é que você é amado por esse Deus profundamente. Sabe, quem sabe para o mundo ou para as pessoas que você convive, você não enxerga muito valor, ou as pessoas não enxergam tanto valor em você, mas sabe que você é amado pelo Deus Todo-Poderoso. Ele ama você profundamente. Ele entende a sua ansiedade. Ele se importa com as suas dificuldades. E Ele pode, principalmente, sabe o quê? Te ajudar. Ele diz: eu sou o seu pastor. Ele diz: assim como os pastores de ovelhas trazem suas ovelhas para perto. João, Maria, José, seja qual for o seu nome que está nos assistindo essa noite, Cristo diz que Ele pode te trazer perto do seu coração e ali você se sentir protegido, amparado, e Ele pode dissipar todo e qualquer medo que você possa sentir nesse momento em sua vida. Você tem duas opções essa noite: continuar a ficar preocupado, continuar a sentir ansiedade devido a coisas que já passaram, coisas que talvez nem venham a acontecer e coisas que não estão sob o seu controle, e assim então ir alimentando em sua vida algo que não vai te fazer bem, algo que é improdutivo, algo que é insensato e algo que não vai trazer nenhuma consequência boa. Ou nessa noite você pode tomar uma atitude totalmente diferente que vai mudar a sua vida: confiar em Deus, abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu não quero mais me preocupar, porque se o Senhor é meu pastor, eu entendo que nada vai me faltar. Eu entendo que qual for a minha preocupação, qual for a minha necessidade, o Senhor tem a solução. Experimente esse remédio, experimente essa solução, experimente permitir Cristo entrar em seu coração e transformar a sua vida. Mas não de uma forma superficial, amigo. Não abra o seu coração de uma forma superficial. Abra o seu coração sem reservas. Você tem confiado tanto em seu próprio braço, seu próprio pensamento. Você tem tentado várias vezes resolver as coisas do seu jeito. E aí, tem dado certo? Então por que nessa noite não experimentar Jesus Cristo agindo em sua vida, lutando por você, te protegendo e providenciando tudo que você precisa? É esse o seu desejo nessa noite? Se for, eu convido você a fechar os seus olhos. Eu quero fazer uma oração especial por você nesse momento. Vamos falar com Deus. Ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é poderosa e ela pode nos transformar. Ela pode trazer para nós o alívio que nós precisamos. Ela pode trazer para nós a segurança, o abrigo que nós tanto necessitamos, que só encontramos em Ti. Senhor, mais do que ninguém, mais do que até nós mesmos, o Senhor nos conhece. E o Senhor sabe de cada preocupação que nós temos. Pessoas que estão preocupadas com familiares que estão longe, pessoas que estão preocupadas com amigos que estão enfermos, com contas que têm para pagar e talvez não tenha o valor necessário. Pessoas que estão preocupadas com seu emprego, com a sua saúde. O Senhor enxerga tudo isso.
mas o Senhor também deseja agir em nosso favor. Mas muitas vezes nós não te damos, Senhor, a permissão necessária para agir e para resolver os nossos problemas. Nós entendemos nessa noite que nós somos amados de uma forma profunda pelo Deus poderoso, que Ele deseja nos guiar, que Ele deseja nos mostrar o caminho que precisamos andar, que Ele deseja nos proteger, mas também providenciar tudo o que nós precisamos. E muitas vezes, Senhor, ao invés de segurar em Tua mão, nós abraçamos tantos sentimentos negativos que não nos fazem bem. A incerteza, o medo, a ansiedade, e assim atraindo então consequências que não são muito positivas. Mas essa noite nós queremos romper com o passado, sabendo que todas as coisas foram feitas novas através de Jesus Cristo. E sabendo que o futuro não precisa ser algo que venha nos trazer medo, mas se estamos em Ti, nós estamos seguros. Por favor, Pai, habita em cada coração, habita em cada filho, cada filha que está assistindo essa mensagem, esse culto nesse momento. Que a paz que eles tanto precisam possa encontrar em Ti. Que o conforto, que o abrigo, que a proteção também possam ser encontrados em Cristo, o nosso pastor. E que assim como Davi possamos dizer: o Senhor é meu pastor, portanto não temerei mal algum. Portanto não me preocuparei com o meu passado. Portanto não deixarei o futuro me atormentar. Porque se Ele é meu pastor, nada irá me faltar. Essa é a nossa oração. Oramos no nome poderoso de Jesus. Amém.